Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. Céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu
Ó Deus, nós chegamos nesta manhã na presença do Senhor, juntos com os nossos irmãos que já estão aqui conosco nesse momento, Pai, para te buscar, ó Deus, para que seja este um tempo na manhã deste dia, esse domingo que nós separamos, um dia que chamamos o dia do Senhor. Pai, te pedimos que o Senhor possa estar presente nas nossas vidas, na casa dos nossos amados irmãos, casa de cada pessoa que durante essa transmissão estiver nos ouvindo, que a presença do Senhor possa estar ali agora, ó Deus, e haja a manifestação do Senhor, e o Senhor possa produzir vida na casa deles, através da vida deles, paz aos corações, retirando, Deus, as angústias, as aflições e nos levando, ó Deus, a estar a cada dia mais próximo do Senhor, meu Deus. A Igreja do Senhor Jesus, que nesse tempo se reúne através desses encontros virtuais, que ela seja alcançada, vivificada realmente pela presença, pelo poder do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, que cada pessoa possa estar com a sua mente, o seu coração agora voltado para o Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos corações. O Senhor possa trazer, ó Deus, o renovo para as nossas vidas nesses tempos que nós passamos por eles, Deus. Nos permita que no tempo do Senhor, muito em breve, possamos estar juntos fisicamente dos nossos irmãos, porque estamos juntos em espírito, mas queremos estar juntos fisicamente. O Senhor é quem vai proporcionar isto dentro da vontade do Senhor, Pai. Acalma os corações, quieta os nossos espíritos e traz paz ao nosso coração. A presença do Senhor nesta casa, Deus, possa levar a cada coração uma bênção, a presença e o poder abundante de Jesus também nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, recebe as nossas vidas e que a palavra do Senhor que será ministrada seja feito na unção do Senhor, que o Senhor possa trazer realmente um renovo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus queridos. Bom estarmos juntos aqui, mais uma vez, ainda através da transmissão online. Mas esperamos em Deus que muito brevemente nós possamos estar juntos fisicamente, e nós estamos orando por isso, para Deus nos mostrar esse momento certo, não é isso? Enquanto isso, nós vamos caminhando juntos aqui, que nós entendemos, já falamos sobre isso, né? Que a igreja, ela reúne independente do templo, porque a igreja é composta pelo povo de Deus, que está espalhado em todos os lugares. Independente da reunião presencial, nós somos igreja, mas o nosso desejo é realmente a reunião presencial, né? E então que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse momento, a sua casa, que a paz e a presença de Jesus esteja agora aí com você, e você possa receber do Senhor agora a direção para a sua vida. Antes de nós lermos um texto da Palavra de Deus, as nossas saudações iniciais às pessoas que já estão aqui conosco, vários ainda permanecem aqui. Esperamos que você fique até o final, para que a gente possa aprender juntos um pouco mais do Senhor. Irmão Alessandro Gabriel, Deus abençoe Alessandro sua vida grandemente. Zé Júnior, Juninho, Deus abençoe sua vida. Vanessa, toda a sua casa.
Marcos Henriques. Marquinhos, Deus abençoe sua vida, abençoe o Lucinério, Dudu, toda a sua casa, tá? Que eu possa te guardar, te proteger todo dia, aí através do seu trabalho. A minha irmã também, Marlene Quirino de Carvalho, lá em Valadares. Bom dia, minha querida, Deus te abençoe grandemente. Martinha, Deus abençoe, Marta, a sua vida, tá? Marta Teixeira, abençoe a Marta, juntamente com Rosilene e toda a sua casa. Também, a Dininha está aqui com a gente também. Muito bem. Também são essas pessoas que deu para a gente identificar aqui por enquanto. À medida que elas surgirem, a gente as identifica posteriormente, né? Meus queridos, eu quero hoje ler com você um texto na Palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 2. Eu quero fazer algumas considerações nesta manhã, levando ao seu coração a Palavra do Senhor, a Palavra viva e eficaz do Senhor, que ela possa gerar vida em você nesse momento. Se você usar a sua versão bíblica através da versão online, através da internet, então você pode procurar lá a Bíblia King James, que é a que eu faço uso dela. Ou então você pode usar qualquer versão, né, que você tiver aí. Tá bom? Atos capítulo 2, e nós vamos ler alguns versículos nesse capítulo 2 de Atos. É um texto bem conhecido dos irmãos, tenho certeza disso. Quando o Espírito Santo vem, manifesta a chegada do Espírito Santo, todos os atos em consequência da descida do Espírito Santo ali em Jerusalém, as manifestações sobrenaturais sobre a natureza, através dos ventos, a manifestação sobrenatural através do Espírito, através das línguas, e a propagação da palavra do Senhor para pessoas de todas as nações que estavam reunidas ali em Jerusalém naquele dia, para aquela festa do Pentecostes. Depois, como consequência, vieram então alguns questionamentos. O que aconteceu? As autoridades começam a questionar que aqueles homens estavam embriagados naquela hora da manhã. Pedro vai, a partir do versículo 14, lembrar a eles algumas questões proféticas que eles estavam esquecendo, que havia sido ensinadas, e eles, conhecedores das revelações proféticas. Quando Pedro está fazendo a defesa, inclusive daqueles homens, daquelas pessoas que receberam o Espírito Santo, Pedro no versículo 15 diz assim: esses homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Aí ele vai explicar a partir do versículo 16 que, pelo contrário de tudo isso, o que estava ocorrendo foi predito pelo profeta Joel, quando Joel capítulo 2 nos fala sobre o derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos. Filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu e baixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha
o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Descida do Espírito Santo, ela tem esse caráter de salvação, de através das manifestações sobrenaturais do Espírito, a proclamação da salvação, mas sobretudo a questão também do cumprimento profético. A palavra se cumpriu, as profecias se cumpriram. Então Pedro vai explicar isto aqui, tudo o que estava acontecendo. Sempre quando nós vemos sinais sobrenaturais, nós sempre lembramos dos ensinamentos bíblicos, as profecias, os ensinos. Estamos vivendo esse tempo aí, dessa pandemia, tudo isso está previsto, né? Sinais na terra, sangue, fogo, nuvem, fumaça. Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre as pestes que viriam, né? Tudo aquilo que iria acontecer no decorrer dos tempos, como prenúncio da vinda de Jesus. Todas as profecias se cumprem no tempo do Senhor. Deus tem o seu tempo e na ocasião correta, nós chamamos, já explicamos isso para os irmãos, né? No Kairos de Deus, o tempo de Deus, no momento que Ele acha que é o tempo de se cumprir aquilo que Ele prometeu, Ele faz com que se cumpra. Aqui foi o cumprimento do que Ele havia prometido através do profeta Joel. E assim nós precisamos compreender, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela se cumpre. Nós não podemos nos omitir daquilo que o Senhor diz na sua palavra, porque ela é a verdade. A Bíblia diz que Deus não é homem como homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele falou, Ele cumpre. Ele vai dizer, através do profeta, que Ele vela por cumprir a sua palavra. E Ele vai cumpri-la, independente se nós queremos ou não. No tempo de Deus, essa palavra dele, ela se cumpre. E interessante que esse cumprimento profético da profecia de Joel, ele veio depois daquele tempo de oração da igreja, quando o Senhor mandou que aqueles irmãos se reunissem, e depois daquele tempo de oração, após a manifestação de Jesus, a ascensão de Jesus, depois disto, eles em oração, até cumpriu-se o dia do Pentecostes, até o dia que veio a manifestação do Senhor. Quando o Senhor nos manda orar por algo específico, nós só podemos parar, só deixamos de orar sobre aquele assunto específico quando aquilo se cumpre, né? Então esse deve ser o nosso desafio diário, estar sempre orando a respeito disto, né? Muito bem, na continuação desse texto de Atos capítulo 2, então Pedro vai dar essa explicação a respeito dessa vinda, dessa manifestação do Espírito Santo, e depois ele vai explicar como todas as coisas elas ocorreram, a forma como Jesus foi entregue, versículo 23, porque havia um propósito determinado através do pré-conhecimento de Deus. Nada do que aconteceu foi surpresa para Deus. Depois ele continua dizendo o seguinte, chega no versículo 29, a partir daqui eu quero ler alguns versículos com você, a gente vai fazendo algumas considerações também nesta manhã de ensino bíblico, manhã que escola bíblica dominical estaria reunida, não é? E
querendo Deus, brevemente já estará de novo, né? Versículo 29, eu quero começar a falar com você a respeito desse texto a partir daqui. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Então Pedro, com toda cuidado, com toda a educação, pede a eles permissão para falar e informa que ele vai usar de franqueza. Então ele começa falando sobre Davi. Davi morreu, foi sepultado, o túmulo está lá. Todavia ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob o juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que agora vedes e ouvis. Vejam que Davi está, que Pedro está lembrando aqui o ensinamento de Davi, lá no Salmo 110, que nos lembra a respeito dessa forma que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, seu corpo não se decompôs, né? Então ele, como Messias, os dois salmos, né? O Salmo 16 e 110 nos lembram isso, né? Então nós vemos aqui que versículo 34, porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos como estrado para os meus pés. Sendo assim que todo o povo de Israel tenha certeza absoluta disto, esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Meus queridos, é interessante a gente ver esse ensinamento de Atos capítulo 2, algumas questões que nós precisamos, que eu quero pontuar com vocês nesta manhã. Uma delas, a questão de nós sabermos que o Senhor, ele cumpre a sua palavra, conforme nós já falamos. Depois também a sinceridade e transparência de Pedro no ensino da palavra do Senhor, independente se aquilo que ele falaria iria agradar ou desagradar as pessoas. Ele disse que ele iria falar a verdade com eles, e ao falar a verdade ele escreve algumas coisas importantes para nós lembrarmos, para renovar a nossa fé no Senhor nesta manhã. A primeira delas, ele lembra Davi. Davi foi o homem chamado homem segundo o coração de Deus, mas Davi, até que ele pudesse chegar a essa posição, ele foi um homem que enfrentou muitas adversidades e muitas dificuldades consigo mesmo por causa dos seus pecados, até o momento em que é repreendido pelo profeta Natã. E então Davi tem um arrependimento verdadeiro, e no arrependimento verdadeiro Davi então clama ao Senhor por um coração puro. O Senhor vai restaurar a vida de Davi. Mas mesmo Davi sendo restaurado, ele morreu, diz o texto, e ele não ressuscitou. Seu corpo ficou lá no túmulo, sofreu a decomposição. E Pedro diz aqui que Jesus não, como Filho de Deus, ele não passou por nada disto, porque
tudo isto era o cumprimento da palavra do Senhor. Depois, lá no versículo 36, ele vai falar que todo o povo de Israel tenha certeza de uma coisa: esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus os fez Senhor e Messias. E esse vai se tornar então o centro da pregação apostólica. Esse vai ser o centro da pregação em todos os momentos. Através de muitos séculos, esse foi o centro da pregação. Depois de algum tempo, a igreja tem se desviado, né? E eu creio até que esse momento que Deus nos permite passar por ele é um tempo de ensino do Senhor para nós, né? Para que a gente possa retomar o ensino apostólico, porque estamos vivendo um tempo onde a igreja, de forma generalizada, a igreja vivia um tempo onde ela estava mais preocupada em ensinar sobre viver aqui no mundo sem dificuldades, preocupada em um ensino continuamente cheio de anúncios de cura, libertação, de prosperidade e tudo mais. E o centro mesmo da pregação apostólica, através desse tempo, tem ficado em um plano secundário. Tem se esquecido de qual é a razão de ser da descida do Espírito Santo sobre nós, qual a razão de ser da vinda de Jesus, qual a razão de ser da morte de Jesus, qual a razão de ser da sua igreja, ele deixar a sua igreja estabelecida aqui na terra conosco. Então, quando nós entendemos a razão de ser nosso como igreja, meus queridos, nós então passamos agora a viver uma nova realidade espiritual. E eu espero em Deus que nós aprendamos esta lição. Voltar às origens daquilo que o Senhor estabeleceu, foi o que Pedro está ensinando aqui. Vós crucificaste o Senhor, vós crucificaste a Jesus, mas Deus fez Senhor e Messias. Se você der uma folheada da sua Bíblia aí um pouco para frente, 1 Coríntios capítulo 15, e você vai encontrar aí esse conteúdo dessa pregação apostólica aqui agora sendo enfatizada por Paulo. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 3, ele diz assim: porquanto que primeiramente vos transmiti o que também recebi. E ele começa a falar qual é o sino da pregação apostólica. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E aí ele vai explicar como isto aconteceu. Apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais, na época que Paulo escreveu, ainda vive, embora alguns já tenham morrido. Mais tarde apareceu a Tiago, a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como um que nasceu fora do tempo. Então vejam que os testemunhos da evidências da vinda de Jesus, da morte de Jesus, eles são absolutamente claros. E nós precisamos, meus irmãos, recuperar como igreja esse ensinamento que o Senhor nos deixou. Nós precisamos, como igreja, entender isto, que o conteúdo do ensino apostólico ainda não mudou, ele é o mesmo. E a palavra, quando ensinada de uma forma bíblica, coerente,
ela leva à transformação de vidas. Não apenas o ajuntamento de pessoas. Quando a gente olha para esses movimentos neopentecostais, sem aqui entrar na questão de julgamento do que eles fazem, que isso não faz parte do nosso conteúdo, nem do nosso perfil fazer isso, né? Mas só para usar como uma referência do ensinamento, do conteúdo do ensinamento, há grandes ajuntamentos que são feitos e tem se tentado fazer esses ajuntamentos ainda mesmo em período de pandemia, mas qual tem sido realmente a motivação disto? A ausência de recursos financeiros na vida das igrejas. Todos estão passando por isso, inclusive nossa mesmo. Qual que é a motivação? É fazer com que as pessoas possam crescer no conhecimento do Senhor. O que está levando realmente as pessoas a quererem estar juntas ali? Um ensino de algo que não condiz com a palavra do Senhor. Então, o texto nos diz que quando há uma manifestação sobrenatural do Senhor na vida, no meio do povo de Deus, esta manifestação é para a proclamação do amor de Deus por cada um de nós. É para a proclamação da vida nova em Cristo Jesus, é para mostrar às pessoas que Jesus ele está vivo, que ele vive em nós, que ele se manifesta em nós. Então Pedro, depois que ele traz essa palavra, que Deus fez dele Senhor e Messias, aí vem o versículo 37. O versículo 37 diz o seguinte: aquelas pessoas, quando ouviram aquelas palavras que Pedro pregou. Qual foi a palavra que Pedro pregou? Foi escritura, foi Bíblia pura, foi trazendo tudo aquilo que veio no decorrer da história bíblica, a narrativa de Joel, a narrativa de Davi, as narrativas a respeito da questão profética da vida de Jesus, os acontecimentos que o Senhor Deus teve sempre o conhecimento dele. O que Pedro ensinou foi Bíblia pura, só isso, não foi palavra de autoajuda. Ele chega para eles e fala assim: vocês vão me permitir, mas eu tenho que falar a verdade com vocês. Não adianta nós queremos dizer para as pessoas o seguinte: não, você não precisa preocupar, que nesse mundo, quando você começa a servir a Jesus, aí agora você está livre de problemas. Mentira. Isso é ensino de homem, isso é mentira. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Paulo sofreu isso, viu o que era isso, os apóstolos, os primeiros cristãos. Vai lá em Hebreus capítulo 11 e você vai ver o que aconteceu com aqueles cristãos dos primeiros séculos. Meus queridos, nós queremos lembrar para vocês que o que gera mudança no coração das pessoas é a palavra de Deus. É isso que o Senhor diz na sua palavra para nós, é a palavra dele que transforma. A palavra dele é vida, e nós não podemos ensinar às pessoas outra coisa que não seja a palavra de Deus, senão nós estamos traindo aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que ele deixou como sua igreja, para sermos e vivemos como igreja de Jesus aqui nesse templo. Veja que no versículo 37, as pessoas ao ouvirem tais palavras ficaram atônitas, ficaram angustiadas, de acordo com a versão, ou agoniados, né, conforme a King James utiliza, em seu coração. E quando ouvirem aquelas palavras, eles desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos, e perguntou para eles: diante de tudo isso que nós ouvimos, de todo esse ensinamento bíblico, toda essa revelação bíblica que você trouxe para nós agora, o que nós temos que fazer para mudar a realidade da nossa vida? O que nós precisamos fazer para mudar esse quadro? Tem jeito para nós? Há ainda solução para a nossa vida? Então Pedro orienta ele dizendo o seguinte: tem sim.
e diz para ele no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Agora veja aqui, Pedro não disse para ele o seguinte, olha, não, vocês vêm para a igreja, comecem a frequentar um pouquinho a igreja, vocês vão ver algumas coisas. Pedro não falou isso. Pedro não disse para ele o seguinte, olha, basta você ser bonzinho, fazer boas obras, ajudar as pessoas que estão precisando, socorrer nas dificuldades, tá? Isso todos nós fazemos e não é fardo nenhum para nós, mas isso não é resposta também. Pedro também não disse para eles, olha, você precisa confiar no seu potencial, você tem capacidade própria dentro de você, você é forte, você foi feito para vencer, você é um vencedor, basta você usar a sua autocapacidade, basta você ler o livro A, B ou C do escritor A ou tal, e ele vai te ajudar, ele é um conselheiro. Pedro não disse nada disso para eles. Que Pedro vai dizer para eles, olha, se vocês querem ter a vida de vocês mudadas, o caminho é arrependimento. Arrependei-vos. Ele não disse primeiro seja batizado, ele diz arrependei-vos, para depois ser batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, receber o dom do Espírito Santo. Na verdade é um ato conjunto, né? Arrependimento, batismo e perdão dos pecados e dom do Espírito Santo acontece como um ato único na vida das pessoas, né? Ele não está dizendo para ele o seguinte, arrependam e depois vocês vão pensar se querem se batizar, depois vocês vão receber o perdão e muito depois o dom do Espírito Santo. Não, é um ato único. O que Pedro está dizendo aqui, tanto é que o texto ele nem tem pontos, ele tem apenas vírgulas, porque é um conjunto único de ensinamento. Era prática, se tornou prática na igreja cristã, exatamente isso, a pessoa se convertia, no ato da conversão ela era batizada. Depois de alguns séculos começou a se usar então essa preparação para batismo, né? Passa um tempo ali estudando a Bíblia, mas o ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 28 foi: ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, estou convosco até o fim dos tempos. Então, o ensino vem depois do batismo, no ensino de Jesus. Durante o tempo, a igreja ela tem feito o contrário disso, né? Primeiro o ensino para depois o batismo, né? Mas muito bem, o que nos chama a atenção aqui, meus irmãos, nesse versículo, é nós estarmos muito atentos a essa questão, essa certeza, essa realidade que Pedro nos traz. Nós só podemos receber batismo, perdão e dom do Espírito Santo por meio do arrependimento. Essa foi a razão da pregação de João Batista. Quando João Batista veio preparando o caminho de Jesus, isso no Evangelho de Mateus, né? Ele veio preparar o caminho para a vinda de Jesus. O centro da pregação de Jesus é arrependei-vos. O centro da pregação de João Batista também era arrependei-vos. Jesus chega então pregando arrependei-vos. A igreja não pode perder essa referência bíblica. Precisamos levar realmente as pessoas ao arrependimento. Arrependimento é reconhecimento de pecado, reconhecimento que elas fizeram alguma coisa errada. Então vejam, elas só chegaram ao reconhecimento e para o arrependimento porque elas ouviram a verdade. A verdade gera arrependimento. A verdade ela gera consciência de culpa e gera arrependimento daquilo que nós fizemos, uma culpa que é tirada tão logo ao reconhecimento. No momento pós reconhecermos,
e pedimos ao Senhor, arrependidos, o perdão dos nossos pecados, Ele vai restaurar a nossa vida. Então nós precisamos, meus queridos, voltarmos realmente à palavra do Senhor, ao conteúdo da pregação, logo depois da descida do Espírito Santo, e depois o início da era apostólica. A pregação foi essa, o centro dela, conforme nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos viver algum tempo com essa ênfase, mas depois a igreja ela se perde, ela desvia-se do seu caminho, e ela começa agora a pregar um outro evangelho. E a Bíblia diz: se alguém chega pregando outro evangelho, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Isso é duro de ouvir. Mas quantas vezes como igreja nós fazemos isso? Começamos a pregar um outro evangelho que seja mais macio, mais fácil para as pessoas. Pregamos um evangelho que seja agradável aos ouvidos das pessoas, mas não importando se esse evangelho macio para as pessoas vão salvá-las. Nós queremos ter adeptos. E para manter as pessoas reunidas conosco, às vezes nós falamos coisas que o Senhor não nos disse para falar, e deixamos de falar aquilo que Ele disse que era para ensinar, para dizer. E aí com isso há um desvio da igreja. E quando nós estamos esse tempo todo aí vivendo nessa pandemia, é o tempo do Senhor nos trazer a realidade espiritual, para que a gente possa voltar mesmo para os princípios do Senhor através da palavra dele, e aos princípios dele para cada um de nós hoje tem que ser este: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque se nós não fizermos isso, meus irmãos, nós estamos permitindo as pessoas irem para o inferno enganadas, achando que estão salvas. E aí nós seremos responsáveis por isso. Pedro continua dizendo assim: essa promessa é para vocês que estão me ouvindo agora, é para os filhos de vocês, é para todos que estão distantes. Aqui uma referência aos gentios, aos povos de outras nações, e enfim, é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Vejam que Pedro vai dizer que esta promessa é para todos, a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Isso significa todas as gerações, todas as épocas, até a volta de Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, Efésios 2,13, Paulo diz o seguinte: todavia, agora em Cristo, vós que estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue do Cordeiro. Então vejam que é uma promessa para pessoas que são judeus, gentios ou outros povos, outras nações. Essa promessa é para mim, é para minha descendência, é para a sua descendência também. Então vejam que Jesus, ele veio para fazer a sua obra de salvação. Ele nos trouxe a salvação ali na cruz do Calvário por cada um de nós, mas nos deu então a incumbência de sermos então esses porta-vozes, esses transmissores desta palavra do Senhor para as pessoas em todas as épocas. E com muitas outras palavras, diz o versículo 40
dava seu testemunho pessoal, os encorajava, proclamando: sede salvo dessa geração que perece. Assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se cerca de 3.000 pessoas. Isso aí é o que a gente estava orientando, mostrando para você que era a prática da igreja, exatamente era esta, né? No momento que a pessoa se convertia, ela era então batizada. Então vejam, meus queridos, nós precisamos entender essa verdade do Senhor. A primeira delas, a palavra do Senhor não mudou, ela é a mesma. Precisamos aprender a verdade que a transformação vem a nós pela palavra. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não é pelos milagres, não são pelos milagres, não é pela placa da minha igreja, não são os rótulos que eu utilizo, não são as placas de campanhas e outras coisas mais. Isso não gera fé. A fé vem pela palavra, por ouvir a palavra de Cristo. Esta fé é que vai gerar transformação. Uma fé que produza mudança na vida das pessoas, que gere arrependimento. Então, esse deve ser, meus queridos, o desafio nosso como igreja, retomarmos realmente os ensinos apostólicos. A gente tem ouvido muito que a partir desse tempo de pandemia, em que as igrejas, algumas já estão com algumas reuniões, alguns estados já estão mais avançados, né, no controle da pandemia, e algumas igrejas estão reunindo com grupos menores ou maiores, não sei. Muito se ouvia dizer o seguinte: a igreja está voltando às suas origens, porque a igreja está reunida nas casas. A igreja realmente ela vai posteriormente começar a reunir nas casas, mas a igreja, para voltar às suas origens, ela tem que ir lá no Pentecostes, ela tem que ir lá no Atos 2. Para voltar às suas origens, não é só nós temos a reunião nas casas. Esse é um método de trabalho eficaz, muito importante, que eu creio ser ele uma forma mais fácil de alcançarmos as pessoas, mas a igreja ela só volta às suas origens quando ela volta em Jesus. E voltar em Jesus, ela volta no Calvário, ela passa pela cruz no Calvário. Ao passar pela cruz, ela passa pelo arrependimento, passa pelo Pentecostes, passa pelo entendimento da palavra do Senhor. É preciso voltar realmente a sermos igreja, meus queridos, como o Senhor estabeleceu para nós, mas fundamentados na palavra de Deus e não no ensino dos homens. Temos hoje uma geração de pregadores chamados coaches, né? Que eles estão aí sendo ovacionados, levando multidão de pessoas a segui-los em redes sociais, milhares de pessoas, porque as pessoas estão procurando uma palavra que seja agradável para os ouvidos. Se você ler esse texto depois, Atos capítulo 2, você vai perceber exatamente isso. Pedro não vai levar uma palavra dessa forma. Pedro vai levar uma palavra que é verdadeira, que é a verdade do Senhor. Não fala aquilo que eles queriam ouvir, mas fala aquilo que o Senhor disse para ele dizer. E por isso que ela gerou transformações, a igreja cresceu, se multiplicou, foi se estabelecendo. Depois na situação do versículo 42 a mostrar como essa igreja se reunia, como que ela se manifestava e como que ela era bem acolhida na sociedade, porque havia arrependimento, as pessoas sabiam quem havia sido convertido realmente.
Então, meus queridos, vamos buscar ao Senhor juntos para que nós possamos voltar a ser a igreja de Jesus. Espero em Deus que o dia que nós voltarmos para reunir juntos com os irmãos, nós voltemos realmente com um propósito novo de ser igreja como Jesus estabeleceu. Voltarmos às origens, os princípios elementares da nossa fé. Voltar aos princípios elementares da fé. É isso que nós precisamos, meus queridos, se nós queremos realmente ver a igreja do Senhor restaurada pelo poder do nome de Jesus. Voltar aos princípios elementares, nós voltamos lá na origem, lá no início. É isso que nós queremos aprender e ensinar para os irmãos durante os próximos dias. E quando nós estivermos juntos, nós vamos aprender isso no nosso relacionamento também uns com os outros. Meus queridos, que o Senhor nos dê graça para entender isso, né? Muitas coisas que a gente disse hoje, falamos tanta coisa hoje aqui, que eu sei que para você lembrar de todas elas, talvez você tenha que voltar depois e ver o vídeo de novo. Não tem problema, veja. Esse vídeo será publicado também no YouTube, no canal pr.Paulo César de Carvalho. Lá você pode compartilhá-lo, pode mandar para quem você quiser, se inscrever lá naquele canal. Todos os nossos vídeos a gente tem publicado lá, porque nós queremos que você seja edificado realmente e entenda a sua vida como igreja. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, sermos restaurados pelo Senhor para vivermos como igreja de Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê entendimento, que nesse dia você receba do Senhor algo novo para a sua vida, e que você comece hoje a viver esta vida com Jesus, viva com Jesus aí no dia a dia, viva como uma pessoa que se arrependeu dos pecados, uma pessoa que, se ainda não foi batizado, nós o faremos o mais breve possível, né? Algumas pessoas estão aguardando por isso já, para que você tenha o perdão dos seus pecados, receba esse dom do Espírito Santo e viva como servo do Senhor. Faça isso pessoalmente, faça isso como família. Promessa diz respeito a você e a sua descendência, diz versículo 39, que toda a sua casa renda-se ao Senhor, que os seus descendentes rendam-se ao Senhor, que você viva realmente na presença do Senhor, agora para viver com Ele também no reino celestial. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te fortaleça, que Ele te renove na sua fé e que você viva uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Fica ligado aí, vamos orar, depois a gente vai com as palavras finais aqui desta manhã e nós vamos encerrar, tá bom? Então vamos orar, feche os seus olhos aí, se você puder fazer isso, e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora colocar a vida dos nossos amados irmãos nas mãos do Senhor, diante desses ensinos da Tua Palavra, Deus, que o Senhor possa nos levar realmente, Pai, ao reconhecimento do quanto nós somos imperfeitos nos nossos ensinos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a restaurar, ó Deus, a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver realmente como igreja de Jesus continuamente, Pai, em nome de Jesus, Deus. Tira de nós, ó Deus, o orgulho, o egoísmo, nosso interesse denominacional e coloca em nós, ó Deus, o interesse pelo Senhor e pela salvação das pessoas, por transformação dessas pessoas, Pai, para que elas possam estarem preparadas para viverem com o Senhor aqui na eternidade, Deus. Pai, em nome de Jesus, visita agora esses nossos irmãos, essas nossas irmãs, essa família que está ouvindo agora a palavra do Senhor. Se tiver alguém nesta casa que ainda não conhece a Jesus, que seja o tempo de arrependimento, Pai. Se estamos aqui, ó Pai, se essas pessoas que estão ali, ó Deus, já foram transformadas por Jesus, que elas possam voltar aos princípios elementares da fé, aos rudimentos da palavra de Deus,
para viver e ser igreja, Pai, que abandonemos as práticas egoístas e voltemos ao Senhor a viver a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministra a graça, a bênção do Senhor nesta vida, nesta casa, leva cura, restauração, transformação de vida, salvação, quebrantamento, avivamento, Pai, em cada vida nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos e entregamos cada vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui conversando com você a respeito de tantas coisas nesta manhã, né? Hoje à noite nós estaremos aqui, 19 horas, mais uma vez, fazendo essa transmissão aqui do templo e falando com você também. Espero que você esteja sintonizado aí, participe com a gente vai ter algumas coisas especiais hoje à noite, né? E algumas orientações a mais também. Então eu te espero logo mais 19 horas nessa transmissão ao vivo, tá? Nessa live. Ainda não estamos abrindo as nossas portas ainda para as reuniões presenciais, nem com grupo reduzido, né? Mas vai acontecer a hora certa, né? Então espero que você possa estar junto aqui nessa transmissão e receber do Senhor essa presença poderosa na sua vida também nesse dia aí onde você estiver, tá bom? Durante o tempo que nós estávamos trazendo a palavra do Senhor, apenas aqui respondendo aqui, né? José Júnior, bom dia, meu querido, Deus abençoe, tá? Entrou aqui, esteve com a gente um tempo. Ana Leonardo Moraes ali, Cláudia Oliveira, irmã Cláudia, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe, que abençoe a vida da senhora, bem, a Miriam, Ricardo Rodrigues, pastor Joel Vitor, amém, meu querido, Deus abençoe, pastor Joel, sua vida, seu ministério, viu? Vamos ter você aqui com a gente também, amém, Marquinhos, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Hoje à noite, na transmissão da noite, a gente vai dar as informações sobre a questão da sala de estudos, né? No dia certo nós vamos começar, essa semana nós vamos começar, então já tem a data certa. Hoje à noite eu falo com vocês, tá bom? Explico direitinho para a gente começar a nossa sala de estudos. Vamos estar estudando primeiramente sobre a doutrina de Deus através do Zoom e vamos aprender um pouco mais a respeito disso, tá? Então eu espero que você possa participar com a gente também, tá bom? Deus possa abençoar a sua vida, seu dia, você ter um dia abençoado, que a sua casa seja abençoada, que esse dia você possa vivê-lo para o Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe e expresse vida para as pessoas, fala do Senhor Jesus, estude a palavra de Deus, ensine para elas, conheça Deus, conheça a vontade de Deus na sua vida e seja mais do que vencedor, que seja a nossa oração nesse momento, esse hino do cantor cristão, que nós vamos encerrar esse nosso momento desta manhã, através dele você seja realmente edificado e que como igreja você seja transformado pelo poder do Espírito Santo nesta manhã. Deus te abençoe, tenha um dia em paz, em nome de Jesus, amém.
Salve